modo, dando ênfase ao que é mais importante. Então, professor, o que é que eu preciso saber sobre a exclusão do crédito tributário? Primeiro, você sabe que a exclusão do crédito tributário, ele acontece entre a obrigação tributária e o crédito tributário. Então, é nesse intervalo, né? A gente tem a doutrina majoritária dizendo, olha, nós temos a ocorrência do fato gerador. O fato gerador aconteceu. O que a gente não vai ter é o lançamento. Por isso que é entre acontecer o fato gerador e o lançamento. Ele impede, portanto, o lançamento. Então, você tem, ele ocorre antes que o crédito seja constituído, ou seja, antes do lançamento. Então, ele tem a função de impedir a constituição do crédito. Ele impede o lançamento. Lembra, eu até falei, olha, lembra que aqui seria uma tecnia porque a decadência ela deveria ser uma hipótese de exclusão do crédito tributário. Por quê? Porque a decadência impede justamente que você constitua. A decadência ela tem o marco temporal em que, antes do lançamento, o que acontece nesse intervalo é a decadência. Depois do lançamento, se acontecer algum fenômeno, o que acontece é prescrição. Então, a decadência em que pese ela esteja situada dentro do CTN como uma causa de extinção do crédito tributário, no fundo, ela deveria ser uma causa de exclusão do crédito tributário. Beleza? Show de bola? Estamos bem? Massa. O que é que a gente ainda tem sobre a extinção do crédito, a exclusão do crédito tributário? Nós temos que, assim como as demais causas, você não exclui o cumprimento das obrigações acessórias, você tem que cumprir as obrigações acessórias mesmo que você tenha uma causa de isenção de anistia, beleza? Lembre que só pode acontecer mediante lei específica, então eu preciso de uma lei específica para que trate de anistia e isenção. Lembro, inclusive, os senhores, do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, e também lembrando que, portanto, essa distinção aqui entre isenção e anistia, ela é muito relevante, né? A isenção ela vai excluir o tributo, a anistia ela vai excluir uma multa. E a gente começa a perceber justamente sobre a lógica. Veja que a gente tem instituição, obrigação e isenção, você não constitui, você não escreve em dívida tanto a isenção quanto a anistia. Mas aqui nós temos uma aplicação a tributos, aqui nós temos uma aplicação a infrações. Então essa aqui seria uma grande distinção. E aí sendo de maneira mais específica, né? Trabalhando aqui, de certo modo, a isenção e a anistia mesmo. Ele vai dizer, olha, a isenção ela é uma dispensa legal do pagamento do tributo, típico, benefício ou incentivo fiscal. Por isso, a ideia de lei específica de cada ente, artigo 150, parágrafo 6 da Constituição Federal, em regra, possui um caráter precário, em regra, porque ela pode ser, de certo modo, uma isenção onerosa, e aí, se ela é isenção onerosa, ela é aquela que a gente vai dar por prazo certo e determinado, né? Então, você não pode livremente revogar esse tipo de isenção. Ou seja, eu vou construir um parque industrial e eu vou ter 2.000 funcionários. Aí o cara vai lá para que incentivar e fala, se o cara construir um parque industrial com 2.000 funcionários, ele vai ter uma isenção por 10 anos. Perceba que isso é uma isenção por prazo certo em determinadas condições. Ele vai dizer, se você tiver 2.000 funcionários. Então, esse tipo de isenção não pode ser livremente revogado, tá? Então, elas não podem ser livremente suprimidas. Para esse tipo, a gente gosta de dizer que existe um direito adquirido, tá? Os outras demais espécies de isenção, nós não temos direito adquirido. E aí nós temos as características que estão no CTN, né? Ela pode ser em determinada região do território. A isenção ela não é extensiva, via de regra, salvo disposição lei contrária, a taxas e contribuições de melhoria e aos tributos que são posteriormente à sua constituição. Então nós temos aqui uma via de regra, né? Isso aqui, salvo disposição de lei contrária. E aí lembrando, isenção em caráter geral, nós temos uma generalização, né, às pessoas que são beneficiadas. Você não precisa ter requisitos a serem cumpridos, diferentemente da caráter individual. Como assim, professor? Em caráter individual eu digo, olha, somente as pessoas que comprovem que estão passando por dificuldades, digamos assim, vão ter essa isenção. Então eu estou te dizendo, de alguma maneira, somente as pessoas que comprovem, você tem que comprovar. Quando eu digo que em caráter geral, olha, eu vou dar uma isenção para todo mundo, né? De certo modo, isso aqui seria essa distinção, por isso que você tem que comprovar. E aí, ainda sobre esses aspectos, nós temos algumas classificações, lembrando aos senhores, você tem o princípio da vedação às isenções heterônomas, a União, ela não pode instituir isenção de tributos de competência de outros entes, nem a União, nem Estado, nem município, lembrando as exceções, lembrando, por exemplo, tratados internacionais. Não seria uma ofensa às isenções heterônomas, porque quando o Brasil ele firma um tratado internacional, ele assim o faz
na condição, né, de pessoa jurídica e direito público externo, não é pessoa jurídica e direito público interno, que é a União. Logo, a gente tem isso aqui despenca em provas, né? Vocês têm que saber isso, porque assim, professor, por que você está insistindo nisso? Porque os tratados internacionais, eles são uma exceção ao princípio da vedação às isenções heterônomas, beleza? E aí ela tem algumas diferenciações. De maneira muito simples, as isenções podem ser objetivas e subjetivas, você vai levar em conta simplesmente circunstâncias individuais, e as subjetivas você prevê alguns elementos referentes ao direito passivo, condicionado e adicionado, isso aqui não tem tanta relevância aqui para fazer classificações, mas é importante saber a distinção de anistia, né? A anistia nós vamos ter basicamente que ela é o perdão de infrações, e ela não se aplica aos atos qualificados como crimes ou contravenções, ou mesmo que sem essa qualificação sejam praticados com dolo, fraude ou simulação. Então tenha esse cuidado basicamente sobre as isenções. E aqui você vai ter algumas características, né, da anistia, melhor dizendo que ele vai de salvo disposição e contrário se não se aplica a dolo. E aí as duas classificações de anistia. Bom, eu quis fazer, de certo modo, somente uma breve revisão. Literalmente lembre que as anistias, ela não vai se aplicar, de certo modo, para o que vinha no futuro, né? Você vai se aplicar somente a perdoar, de certo modo, o que você fez no passado. Isso também é bem relevante, e aí por isso que você vai perceber aqui as regras referentes à anistia. O que é que eu acho mais relevante, tá? Lembrar das hipóteses de exclusão do crédito tributário para você não confundir e também fazer com que você consiga ter essa visão brevemente, né, de não confundir a isenção com a anistia, porque eles são institutos que muitas vezes eles causam essa repulsa, porque você tem que definir, primeiro, o que é a exclusão do crédito tributário. Só tem duas, aí, isenção e anistia. Se quiser fazer a própria impropriedade técnica, puxa a decadência, que está em hipótese de extinção. E aí você já mata, né, duas hipóteses de exclusão do crédito tributário. Só tem duas só. Suspensão do crédito tributário, você lembra do mnemônico, modere cocotupá, se você não quiser entender. E só sobra o que é a extinção do crédito tributário. Assim você já mata muitas questões que têm essas distinções. Beleza? Show de bola? Bom, vamos lá então. Firme e forte na luta para que você consiga fechar tudo. Beleza? Vamos lá.